O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv. Olá, está no ar o Pode Perguntar, o podcast da UniaSelv. Este é o 31º episódio e desta vez o tema é Relações Internacionais. Vamos conhecer mais sobre essa graduação, explorar como é a formação, as áreas de atuação e as tendências do mercado de trabalho, como, por exemplo, as oportunidades que ele oferece. Para isso, o nosso convidado é Anderson de Miranda Gomes, coordenador do curso. Professor Anderson, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite do Pode Perguntar. Olá, muito obrigado, Priscila, pelo convite. É muito bom poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse curso tão importante da UniaSelv, que é o curso de bacharelado em Relações Internacionais. Com certeza. Prof, para começar, então, eu queria lhe perguntar, o que significa exatamente relações internacionais? Porque, de um primeiro momento, a gente acha muito ampla essa definição, né? Qual é o foco desse curso? Pois bem, relações internacionais, ele é um campo de estudo, né? Então, ele é mais do que isso. Ele é um grupo, uma área multidisciplinar e também interdisciplinar, que vai estudar temas como direito, economia, política, e que vai investigar as interações entre os estados, né, que as pessoas comumente conhecem como países, as organizações internacionais e outros atores globais, como empresas multinacionais, ONGs internacionais, blocos econômicos. E relações internacionais, essa área, ela vai focar em temas como política externa, conflitos e segurança internacional, economia global e direitos humanos. O curso, ele está destinado e ele vai capacitar para que haja trabalhos que demandem o contato com o estrangeiro, né? Exemplo, diplomacia, comércio exterior, representações internacionais. Enfim, é uma gama muito grande, como você mesmo disse, Priscila. Com certeza. E aí, a partir disso, já surgem mais dúvidas, né, prof? Por exemplo, como as mudanças geopolíticas impactam a atuação dos profissionais de relações internacionais? Essa é uma pergunta muito importante e nos faz pensar bastante, porque estamos vivendo justamente isso hoje, né? Mas de forma assim, bem simples, para poder contextualizar, essas alterações de poder global que nós verificamos atualmente, né, elas vão modificar também as prioridades e também as estratégias daqueles estados, daqueles países que fazem parte de todo esse sistema internacional. E o profissional de relações internacionais, ele tem que estar atento a essas mudanças e saber adaptar as ações, né, e também as estratégias para as diferentes configurações na política e na economia internacional que estão mudando a todo momento, né? Um exemplo bem claro que nós vemos hoje é a nova postura do presidente dos Estados Unidos, né? E o seu governo, que fez uma alteração assim drástica, não só em relação com os seus países, seus estados adversários, né? Mas também com aqueles chamados estados aliados, né? Então, é um exercício constante na busca de alternativas de cooperação e também reduzir os riscos de conflitos e desavenças diplomáticas, né? Então, tese é um jogo de xadrez em que cada movimento ele pode alterar as estratégias dos players, né? Tendo em vista que aqui não são dois apenas que estão jogando, né? Mas vários atores internacionais. E os profissionais têm que ser rápidos, mas também têm que ser prudentes
e tem que estar atento aos vários fatores que vão ocorrer em todo momento, né? Então, isso é um desafio muito grande e essas mudanças geopolíticas, elas irão impactar não somente os profissionais, mas a vida de todos nós. Com certeza. Só para situar o pessoal que está escutando aqui, o episódio 31 do podcast aqui da Uniaselv está acontecendo no início de março, né? Por isso a referência que o professor deu aí sobre esse momento, por exemplo, dos Estados Unidos. Prof, e de que forma as relações internacionais podem contribuir, então, para as pautas sociais de forma efetiva, assim como sustentabilidade e diversidade, por exemplo? Eu acredito que no processo da promoção da cooperação internacional, principalmente, né? Ou seja, os internacionalistas, que são os profissionais graduados em relações internacionais, eles podem facilitar o processo, a concretização dos acordos e tratados que abordam as questões ambientais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né? No qual vai incentivar que os estados, os países, adotem práticas mais sustentáveis. E além dessa parte legal, né, da legislação, vamos dizer assim, internacional, a diplomacia ela também pode ser usada num processo de integração da diversidade cultural e social na construção de políticas globais, né, dando voz para discussões para aqueles que não teriam voz num sistema padrão, né? Então, discussões como o desenvolvimento dos direitos humanos ganham força por meio da diplomacia. Por sua vez, também existem as organizações internacionais e as organizações não governamentais internacionais, que vão ter papel também importante na defesa da diversidade e inclusão e também na busca pela promoção de temáticas como igualdade de gênero, direito das minorias. E, não menos importante também, o campo das relações internacionais ele pode ajudar a mobilizar recursos para que se tenha mais iniciativas e promoção da justiça social e proteção ambiental. Então, basicamente é isso, na promoção da cooperação internacional. Professor Anderson, e por acaso tem um ou mais perfis de pessoas assim que tendem a se adequarem mais para atuar nessa área ou não exatamente? Se houver, assim, tem alguma habilidade que o senhor destaca que pode favorecer para quem procura essa carreira, essa profissão? Tem sim, Priscila. É muito interessante essa sua pergunta e eu costumo falar sempre nas lives de boas-vindas para os nossos acadêmicos, nossos estudantes. O perfil de um internacionalista, ele é bem evidente mesmo antes dele se descobrir como internacionalista, tá? É aquela pessoa sociável, né? Aquela pessoa que gosta de conversar, de estar presente em diversos grupos, né? da sua convivência social ali. Muitas vezes, essa pessoa, esse amigo que a gente conhece, que tem essa característica mais sociável, né? Muitas vezes ele acaba sendo o elo entre as pessoas daqueles grupos que ele participa, né? Então, um perfil de um internacionalista é uma pessoa que gosta de ler sobre várias temáticas, que gosta de ouvir, que sabe ouvir, né? E também que sabe se fazer ouvido, porque ele sabe colocar o seu ponto de vista sem ser daquela maneira tirana, daquela maneira autoritária, né? Então, ele vai prezar sempre pela diplomacia e pela busca da cooperação. Além disso, ele tem uma facilidade muito grande de se expressar, inclusive em outros idiomas. Então, um resumo do perfil de um internacionalista são essas características. Legal, bem bacana. E, prof, caso assim o aluno ele acha que não tem todas essas competências, digamos assim, porém ele se interessa pela área, né? Ele se identifica com esse conteúdo, é possível desenvolver essas habilidades ao longo dos estudos? Sim, perfeitamente. Bom, as competências, elas podem sim ser adquiridas, mas
desde que se tenha o interesse e o desejo de fazê-lo. Exemplo, uma pessoa que não consegue se expressar bem, ela pode investir em técnicas de oratória, cursos de idioma, e ela pode fazer isso durante o curso, né? Fazer paralelamente ao curso. Agora, o que não pode ser alterado, Priscila, é a vontade e a essência de alguém, né? Por exemplo, uma pessoa que não gosta de se socializar, tem dificuldades de entender o ponto de vista de outras pessoas, não gosta de negociar, né? Não está aberto a diálogo, não está aberto a conhecer outras culturas, acha que sua cultura é superior às outras. Bom, esse não é um candidato para o curso de Relações Internacionais, porque ele iria acabar indo contra a sua natureza, né? E não seria feliz nas atividades de um internacionalista. Sim, aí fica mais difícil mesmo, realmente. Professor, e para a gente entender mais um pouco sobre este curso na Uniaselv, conta pra gente quanto tempo ele tem de duração, quanto tempo é possível se formar? Antes de falar sobre isso, Priscila, eu queria dizer para você que nós somos nota máxima no MEC, tá? Nós somos um dos poucos cursos em educação à distância de relações internacionais que tem nota máxima, nota 5, no reconhecimento do nosso curso, que foi feito agora em 2024. E sobre esse nosso curso, na matriz atual dele, o curso ele dura 7 semestres, ou seja, 3 anos e meio. E a matriz ela contempla uma carga horária de 3.000 horas. Perfeito, informação importantíssima de ser nota máxima do MEC, sem dúvida. E já que a gente está falando nisso, professor Anderson, como é a metodologia de ensino do curso aqui na Uniaselv? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Bom, isso é uma coisa muito importante também de se mencionar, porque a Uniaselv tem uma metodologia própria, na qual nós trazemos para o acadêmico a oportunidade dele viver o curso e todas as disciplinas que ele vai cursar, ele terá especialistas para guiar ele durante todo esse trajeto, né? Então, a Uniaselv, desde a criação do curso, ela sempre se preocupou muito em fazer com que os cursos, e o curso de Relações Internacionais não é diferente, ele está de acordo com as diretrizes, né, as DCNs do curso de Relações Internacionais que são previstas pelo MEC. Né? Então, tudo o que está dentro do nosso curso está de acordo, tem um background legal para que o nosso curso ele possa ser um dos cursos não somente autorizados, mas reconhecidos aqui no Brasil. E a cada semestre, Priscila, o acadêmico ele terá 5 disciplinas, né, sendo 4 dessas disciplinas, 4 teóricas e uma de caráter prático. Né? Então, cada disciplina ela dura 1 mês, ou seja, 4 encontros virtuais com 2 professores. Então, sempre na sala de aula nós teremos 2 professores. Um professor regente, que é um professor que traz o conteúdo específico daquela disciplina. Então, se é um professor que vai falar sobre legislação aduaneira, ele é um professor da área do direito, ele conhece sobre aquele assunto. E também um professor mediador, que vai fazer a interface do professor regente com o acadêmico, né, por meio do chat ao vivo, né, respondendo as dúvidas do acadêmico e também durante os momentos em que o acadêmico estiver estudando fora do horário da aula virtual, respondendo os protocolos e as dúvidas, não deixando que esse estudante ele se sinta sozinho. E a cada disciplina você vai encontrar também atividades para que você possa aperfeiçoar e também fundamentar todo o conhecimento que você recebeu. No 7º semestre, a gente terá um trabalho de graduação. Nós teremos um trabalho de graduação, o famoso TCC, né, que irá versar sobre uma das áreas de relações internacionais que os acadêmicos irão escolher
durante o passar do curso, né? Aquela área que ele mais se identificar. E durante o curso também eles irão realizar 300 horas de atividades de extensão e 80 horas de atividades complementares. Basicamente é essa a metodologia de ensino do curso de Relações Internacionais. Muita leitura, teoria, mas também muita prática voltada para o mercado de trabalho. Sim, uma metodologia super estruturada. Professor, e quais os principais temas aí que os alunos veem durante o curso, né? A gente já falou um pouquinho sobre diplomacia, política internacional. Quais outros assuntos que o senhor destacaria? Sei que são muitos, mas os principais, digamos assim. Bom, a princípio, nós precisamos entender que relações internacionais é um mix de ciências sociais aplicadas, né, com disciplinas da área de gestão, e também das ciências humanas, né? Então, dentre esse mix, né, como eu falei, é um curso multidisciplinar e interdisciplinar, nós vamos ter direito internacional, economia política, a política mesmo, né? Disciplinas da área de gestão, idiomas, história, filosofia, sociologia, além de, é claro, das teorias próprias de relações internacionais. E no nosso curso, nós dividimos de forma didática 4 áreas temáticas, né? Então, basicamente, o acadêmico ele vai percorrer essas 4 áreas temáticas. Segurança internacional, estudos estratégicos e política de defesa, né? A parte mais voltada à defesa estatal, militar. Política externa brasileira e cooperação internacional. O papel do Brasil no cenário internacional. Instituições, regimes e organizações internacionais, que é a área que eu mais gosto, que trata das instituições burocráticas como a ONU, como a Organização Mundial da Saúde. Então, o acadêmico também vai passar por essa área e eu sei que muitos procuram essa área para poder atuar depois da sua graduação. E, por fim, e não menos importante, né, a área temática de integração regional, que a gente trabalha a questão dos blocos econômicos, né, situações supranacionais como é a questão da União Europeia, o comércio exterior como uma atividade das relações internacionais, desenvolvimento e economia internacional, como você mesmo disse, é muito ampla a quantidade de assuntos que o acadêmico ele pode explorar, né, dentro do curso. Sem dúvida, bastante coisa. Professor, o senhor comentou que existem, né, atividades práticas, projetos de extensão, e o estágio? Também é possível realizar estágio durante o curso, tanto o estágio obrigatório como não obrigatório, aquele que é remunerado, para o aluno ir adquirindo essa experiência prática, é possível? Perfeitamente. Antes de falar do estágio, eu gostaria de ressaltar essas atividades práticas que nós temos durante o decorrer do nosso curso. Como eu disse para vocês, nós temos uma disciplina de caráter prático que se chama experiência profissional. Cada semestre, o acadêmico ele vai ter uma experiência profissional voltada a uma temática e vai ajudar a ele a construir um produto que vai ser usado na profissão dele, né? Por exemplo, ele ingressa na primeira experiência profissional entendendo quais as áreas que um internacionalista pode atuar, né? Quais as profissões que ele pode ter, né? E ele vai socializar com sua turma, né? Num processo trazendo um mapa mental mostrando, né, as diferentes áreas que ele pode atuar dentro do mercado de trabalho. Depois ele vai também entender as hard e soft skills que o curso oferece, né, que ele vai adquirir, e a partir disso ele irá elencar aquelas que ele ainda precisa construir. Depois ele também vai aprender sobre como construir infográfico, um projeto de pesquisa, para se preparar também para o TCC, tá bom? Agora, sobre os estágios, como você mesmo mencionou, né, existem 2 tipos de estágio.
os obrigatórios e os não obrigatórios. Os obrigatórios são aqueles que estão dentro da matriz dos cursos, né? Ela funciona como uma disciplina. A DCN do curso de Relações Internacionais, Priscila, não prevê estágio obrigatório, ou seja, o acadêmico não realiza estágio obrigatório como uma disciplina, certo? Então, ele não precisa fazer essa atividade como, por exemplo, num curso de administração pública que é obrigatória. Agora, como você mesmo lembrou, existem os estágios remunerados, né, chamados não obrigatórios, que ele pode fazer desde o primeiro módulo, né? Ele ingressou o curso de Relações Internacionais, ele pode procurar fazer esses estágios remunerados, que são ofertados por empresas e instituições diversas, né? Estatais, não estatais, como uma forma de adquirir experiência e também ser uma porta para entrar no mercado de trabalho, né? Nós temos, inclusive, Priscila, um departamento especializado em estágios na Uniaselv, tá bom? Lá o acadêmico vai encontrar muitas informações interessantes sobre esses estágios. Realmente a instituição dá todo o suporte necessário, gente. E, professor, a gente comentou já sobre o professor regente, professor mediador. Agora eu queria saber um pouquinho mais de como acontece a interação entre os alunos, né? No caso, os colegas de turma ali e também com os docentes. Como é que todo esse pessoal interage? Perfeito. Então, como eu já tinha falado, nós temos agora, né, uma interação ainda maior, que ela é feita por meio da sala virtual, através do chat com os professores, tanto o professor mediador quanto o professor regente, né, no processo de tirar as dúvidas e também de trazer exemplos das suas vivências profissionais para dentro da sala de aula, né? E você também, o acadêmico, ele também pode acessar os professores por meio do chat, né, no momento que não é síncrono a aula, né, por meio do ambiente virtual. Você pode falar diretamente com a coordenação do curso, com o seu professor mediador. Então, além desse contato com os professores, né, por meio do bate-papo, do chat e também do ambiente virtual, os acadêmicos, eles acabam criando um networking, né, uma relação social entre os colegas durante as aulas, né? E por se tratarem de estudantes de diferentes partes do Brasil, essa interação ela acaba propiciando a difusão de oportunidades de estágio, de vagas de emprego, além de entender, né, como se dá as relações sociais e acadêmicas em cada parte do país, né? Então, essa interação social ela é muito mais ampla do que se estivessem todos em uma mesma região territorial. Com certeza, né? Uma troca muito rica, eu acredito. Professor, e agora vamos falar um pouquinho sobre como são feitas as avaliações, né, dentro do curso, assim. Existem trabalhos, o senhor já mencionou ali, que é um curso que o graduando vai ter que fazer o TCC, e como são também as provas, né, qual é a nota mínima que o aluno precisa atingir para ser aprovado, por exemplo? Perfeito, Priscila. Então, como eu disse no início da nossa entrevista, dessa nossa conversa, a cada semestre, cada módulo, o estudante ele terá 5 disciplinas, né? Cada disciplina dessa terá 4 aulas, né? 4 encontros virtuais que ele estará junto com os 2 professores e seus colegas. A cada disciplina, nós teremos 4 avaliações. 3 avaliações objetivas, né? De marcar a opção correta, e uma avaliação dissertativa com duas questões, né, de dissertar. Sendo que a primeira avaliação ela corresponde à primeira unidade do livro.
certo? A segunda avaliação, a segunda unidade do livro, e a avaliação dissertativa, que são as 2 perguntas, ela corresponde a todo o caderno, todo o livro de estudo daquela disciplina. E essas 3 avaliações, elas podem ser feitas com consulta, né? O acadêmico, ele faz na sua casa ou no ambiente em que ele preferir, né? Vai fazer de maneira online. E a última avaliação, essa ele tem que fazer, marcar com o seu polo, né? Fazer a alocação de um horário para poder fazer a última avaliação, e essa avaliação ela é sem consulta, é uma avaliação objetiva de 10 questões. Né? A média para que o acadêmico seja aprovada na disciplina é a nota 7, tá bem? Então, isso numa disciplina padrão, numa matéria teórica que ele vai ter. Agora, na disciplina prática da experiência profissional, ele vai ter que realizar um daqueles produtos que é proposto para ele a cada semestre. Por exemplo, o primeiro produto do primeiro semestre é um mapa mental. O segundo é um fichamento. O terceiro módulo, nós temos a construção de um infográfico. E por aí vai, né? Depois nós temos construção de projeto, construção de um artigo científico. São vários trabalhos que ele vai fazer a cada semestre. E, por sua vez, no 7º módulo, ele irá fazer um trabalho de graduação, ou seja, ele vai pegar todo aquele conhecimento que ele teve durante o curso e vai escrever um artigo científico sobre um objeto de estudo. Por exemplo, eu gostaria de falar sobre o papel de protagonista do Brasil nos BRICS. Então, ele vai escrever sobre aquilo, puxando uma área temática que ele escolheu, daquelas 4 que eu falei, e também vai escolher uma teoria para poder fazer análise. E aí, Priscila, está a grande diferença do curso da Uniaselv. Nós já ensinamos o acadêmico a fazer análises desde o primeiro módulo. Então, ele vai se formar um internacionalista, um analista internacional, pronto para o mercado de trabalho. Perfeito, sem dúvida, é um grande diferencial mesmo. Professor, e como coordenador, assim, por acaso tem algum ponto, algum aspecto que o senhor identifica que seja um pouco mais desafiador para os estudantes de relações internacionais, ou não? Não tem nada assim muito específico nesse sentido? Olha, Priscila, desafios nós encontramos a cada dia, né, desde o momento em que nós acordamos, né, no processo de organizar as nossas vidas, de trazer uma rotina de estudos. Os desafios são muito grandes. Porém, lá na frente a gente vê que valeu a pena. Hoje, eu acredito que o que torna mais desafiador para um acadêmico de relações internacionais é a ansiedade de se colocar no mercado de trabalho naquela área que ele gostaria. Né? Então, ele já entra com aquela expectativa de quando eu terminar o meu curso de Relações Internacionais, eu vou trabalhar em uma organização internacional, ou eu vou trabalhar numa multinacional famosa. Né? Nós temos que ter em mente que o simples fato de você conseguir uma graduação de Relações Internacionais, né, da conclusão do curso, não te dará a posição ou a profissão que você deseja naquele momento imediato. Pode ser que antes mesmo de você terminar a sua graduação, você já esteja dentro do mercado de trabalho numa posição que você gostaria. Né? Mas uma coisa muito importante que eu gosto de deixar claro para os acadêmicos é que nós precisamos estar em constante aperfeiçoamento. Com cursos, né? Então, o curso de Relações Internacionais, hoje, falar inglês é essencial, mas não é suficiente, né? Quantos idiomas a mais você dominar, maior serão as suas oportunidades de conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho. Nos manter informados
e aproveitar as oportunidades, e aqui eu digo todas as oportunidades, Priscila, mesmo que não seja aquelas que nós queremos naquele momento, né? Então, por exemplo, as pessoas que querem ser diplomatas, para passar num concurso de diplomata do Instituto Rio Branco, a média de anos estudado por um candidato que é aprovado é de 5 anos, né? Então, assim, tem que querer muito a carreira diplomática, tem que estudar e batalhar bastante, né? E pode ser que nesse meio tempo surjam outras oportunidades que vai caber a você escolher passar por elas ou se dedicar mais para que chegue aonde você deseja. Eu, por exemplo, antes de ser professor de Relações Internacionais, eu trabalhei no comércio exterior, eu trabalhei em organizações internacionais e, atualmente, eu faço uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto mais do que todas as outras que eu fiz, que é lecionar, que é coordenar um curso tão importante. Mas, para eu chegar até aqui, eu tive que conhecer, né? Então, abraçar as oportunidades. Esse é o maior desafio para os estudantes de Relações Internacionais. Perfeito. Acho que, na verdade, em todas as áreas, né? Tá sempre se qualificando e em busca das melhores oportunidades. Acho que isso não muda muito de uma área para outra. Professor, e a gente já citou aqui um exemplo da política internacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de como a globalização influencia na formação de relações internacionais, principalmente tendo em vista agora esses últimos anos, por exemplo, né? Não sei se vale assim mencionar a China, que é uma grande potência aí, que dá uma influência no mundo inteiro. Fala um pouquinho mais para a gente, por gentileza. Perfeito. E essa sua pergunta, ela também complementa a primeira pergunta que você me fez sobre as transformações no cenário internacional, né? A globalização, Priscila, nada mais é do que uma face do capitalismo, né? A globalização, ela é um fenômeno que ela é muito mais antigo do que a gente imagina, não é uma coisa da agora. O processo de globalização começou lá em 1500, no processo desde as grandes navegações, e tem evoluído para o que a gente conhece até esse momento e que vai se transformar ainda. Nós estamos vivendo uma parte do que nós conhecemos como globalização. Ainda tem muita coisa para se modificar nesse fenômeno aí, né? E essa ideia de nós estarmos vivendo nessa aldeia global, ela é cada vez mais evidente, né? Então a gente tem cada vez mais acesso à cultura, a serviços, produtos que estão vindo de diversas partes do mundo, né? E essa fluidez de podermos estar conectados, né, tanto virtualmente como presencialmente, em qualquer lugar do mundo, deixa as relações internacionais ainda mais evidentes, né? Acaba que nem só o internacionalista ele atua dentro das relações internacionais, mas muitas outras profissões. O internacionalista, falando especificamente, ele é um profissional que existe só por causa da globalização. E a necessidade das interações entre os diversos atores globais que faz com que cada vez mais o papel desse ator seja requisitado pelo mercado de trabalho e também que não somente a área, mas também a disciplina, os estudos de relações internacionais, eles são cada dia mais ampliados. E, como você mesmo mencionou, sobre a questão da China, né, vindo aí como uma possível nova potência hegemônica do planeta, as transformações, elas são consequência desse fenômeno globalização. Perfeito, e até me corrija se eu estiver errada, mas um exemplo também de que a gente tem muita coisa ainda para acontecer e integrar nesse sentido é a Coreia do Norte, que é um país onde tem muitas restrições ainda, né? Que acredito que as relações internacionais não estão ainda muito desenvolvidas.
Enfim, professor Anderson, a gente já comentou aqui sobre a carreira de diplomata e quais as outras áreas que o senhor destaca, assim, que esse profissional pode trabalhar? Perfeito, né? Então, assim, eu acho que a maioria das pessoas que começam a fazer o curso, procuram fazer o curso de Relações Internacionais, procuram por causa da diplomacia, né? Então, querem ser diplomatas, estudar para poder fazer o concurso do Itamaraty, né, do Instituto Rio Branco, mas as relações internacionais vão além do processo de diplomacia, né? O internacionalista, ele também pode trabalhar dentro de organismos internacionais, como a ONU, Organização Mundial do Comércio, outras, União Africana, enfim, diversas organizações burocráticas internacionais, né? Empresas multinacionais diversas, né? Não somente na área de consultor, mas também como diplomatas corporativos, que é uma profissão que tem crescido muito, né? O processo de ser um representante internacional dessa companhia em outras partes do mundo. O próprio comércio exterior, que é apesar de ter um curso próprio, que é um tecnólogo de 2 anos, né? Antigamente ele estava dentro da administração, hoje é um curso específico, mas quem se forma em relações internacionais também pode atuar no comércio exterior, nos processos de importação e exportação. Setor público, né? Nós temos diversos órgãos públicos que abrem um concurso, né, para a carreira de internacionalista, né? Terceiro setor, as organizações não governamentais internacionais, por exemplo, Operation Smile, Anistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras, né? Então, essas ONGs internacionais, elas também recrutam o profissional de relações internacionais, além, né, de consultoria e assessoria internacional, que cada vez mais o profissional está sendo procurado para se tornar consultor, assessor nas diversas áreas de atuação aí. Uma gama bem ampla de opções, realmente. Professor, e existe alguma área dentro, né, dessa profissão que o senhor acredita que ainda é pouco explorada, que ainda pode crescer, que tem mais futuro? Olha, Priscila, uma das áreas que me vem em mente é a tecnologia e cibersegurança. Por quê? Com o aumento da digitalização e da interconexão global, as questões que são relacionadas à segurança cibernética, questões de privacidade de dados, enfim, a governança da internet, né? Todas essas questões estão se tornando cada vez mais relevantes e trazendo novos perigos, né? Então, a maneira como os estados eles lidam com esses cyberataques, né? Espionagem digital e mesmo o processo de desinformação, isso pode impactar nas relações diplomáticas, né? E também de segurança internacional, né? Por meio de fake news e outras inverdades que podem ser propagadas de forma irresponsável, né? Então, eu acredito que a tecnologia e a cibersegurança ainda é um campo que tende a crescer muito e é pouco explorado. Bem interessante, é verdade. Diante desses assuntos mais atuais, professor, o curso da Uniaselv ele também prepara os alunos para lidarem, por exemplo, com crises internacionais, né? Como o senhor acabou de dar um exemplo de cibersegurança, conflitos armados, desastres humanitários, crises econômicas, esse tipo de assunto também é abordado? Exatamente, Priscila. Essa é a essência do curso. Aumentar a cooperação e mitigar conflitos. Ou seja, fazer com que as pessoas se conversem umas com as outras e fazer com que cada vez menos haja conflitos entre essas interações. Então, por isso, nós temos vamos dizer assim, uma vasta e forte base em disciplinas, principalmente nos anos iniciais, né, disciplinas de sociologia, filosofia e política, né? Às vezes o acadêmico fala, por que eu já estudei sociologia e filosofia na escola?
Agora nós estamos preparando eles, né, com essas disciplinas de base, para quê? Para que eles tenham entendimento, quando chegar nas teorias próprias de relações internacionais, eles consigam entender como se pode atuar no processo de mitigar conflito, né, estudando diretamente essas situações que você pontuou, de conflitos armados, desastres humanitários e também das crises econômicas. Perfeito. E, coordenador Anderson, é possível o senhor dar um exemplo simples, assim, do que seria uma mediação de conflito, por exemplo, entre empresas ou governos, só para quem nos ouve entender um pouquinho melhor como funciona isso na prática? Então, Priscila, durante o curso nós temos algumas disciplinas, como, por exemplo, negociação internacional, instituições e organizações internacionais. Nós trabalhamos algumas situações dentro da teoria de jogos, fazendo com que o acadêmico se coloque no lugar dos players, né, das pessoas que irão fazer negociações em situações de conflito. Então, o intuito é mostrar para que eles entendam que haveria situações onde as duas partes podem ganhar e que há situações que o melhor payoff é aquele que se perde menos, né? Então, o importante das disciplinas e dessa dinâmica é trazer a ideia de que as relações internacionais são possíveis, seja no setor privado, seja no setor público, quando se tem uma perspectiva do que o outro está pensando e, a partir desse pensamento, você colocar os seus interesses, abrindo mão de alguns pontos, mas que haja um ganho que seja mínimo, mas que haja um ganho para ambas as partes. Bom, então, mais ou menos é isso. Então, nós temos esses tipos de exercício dentro das disciplinas do curso. Sim. Professor Anderson, e agora uma pergunta que até pode parecer boba, besta de se fazer, mas só para deixar claro para quem nos escuta entender certinho, né? O profissional de relações internacionais, ele necessariamente vai atuar só em instituições internacionais de fato, ou a prática dessa profissão também pode ser aplicada em instituições que agem nacionalmente, regionalmente ou até mesmo de forma local? Ô Priscila, essa sua pergunta, ela não tem nada de boba, pelo contrário, ela é muito importante porque muitas pessoas às vezes esquecem que as relações internacionais também se dão no nível local e regional, como você mesmo falou, né? Hoje nós temos instituições dentro das prefeituras que trabalham com questões de migração, por exemplo, né? As pessoas, principalmente nas regiões de fronteira, né? Quando você recebe aqueles estrangeiros que estão migrando por algum motivo, né? Então, essas prefeituras e secretarias, elas têm departamentos que atuam com essas questões, por exemplo, né? Então, assim, a maioria dos ministérios precisa de uma pessoa que tem esse conhecimento da área internacional para poder atuar. Nós tivemos agora, recentemente, ano passado, naquele concurso unificado, né, várias vagas para o IBAMA para graduados em relações internacionais, né? Eu achei muito interessante isso, está aumentando a procura por esse profissional. Então, não é somente lidando diretamente com o ambiente externo, né? Você pode atuar em áreas do primeiro, do segundo e do terceiro setor em diferentes escalas territoriais, né? Local, regional, internacional. Muito bem aplicada essa pergunta. Ah, legal, interessante. Acho que agora ficou bem claro para o pessoal. E a gente já falou aqui um pouquinho que é uma profissão que pode atuar no setor público, e também instituições privadas. Professor, e há a possibilidade de empreender dentro das relações internacionais? Talvez uma
consultoria, algo do tipo? Existe essa oportunidade? Exatamente, né? Para você, hoje em dia, para você ter sucesso em qualquer área, né, que você coloque seus esforços, você tem que atuar como um empreendedor. Tanto é que o curso de Relações Internacionais, como todos os outros da Uniaselv, tem uma disciplina institucional chamada de empreendedorismo criativo. E um exemplo, né, de como você pode ser um empreendedor utilizando as relações internacionais é esse que você mencionou, como um consultor, né, internacional, abrir uma agência de consultoria internacional, uma agência, por exemplo, que trabalha com intercâmbios, né, o processo de tradução juramentada. Então, assim, existe uma série de oportunidades para aquelas pessoas que têm esse caráter mais empreendedor, né? Então, e o empreendedor, ele nasce empreendedor, né? Ele cria os caminhos. E com as relações internacionais não é diferente, tá certo? Uhum. Perfeito, professor. E falando um pouquinho voltando aos processos seletivos, por exemplo, além das qualificações, né, que a gente sabe que isso já dá um levante ali na colocação do candidato, quanto mais qualificações científicas ele tiver, que outro ponto, assim, o senhor acredita que pode ajudar ele a se destacar, a ter uma melhor colocação na seleção que ele participa, seja num processo público, né, de uma instituição pública, ou então num processo seletivo de uma empresa privada também? Perfeito. Como você mesmo disse, né, essas hard skills, elas são importantes, né? Saber falar um outro idioma amplia muito as suas chances de uma melhor qualificação. Mas isso não vale de nada se o acadêmico não investe nas soft skills, nas capacidades de buscar se posicionar melhor no mercado por meio de um bom networking, de participação de eventos, de buscar conhecer quais são as tendências, o que se está discutindo, quais são os programas que estão em voga naquele momento e que o mercado ele precisa. Exemplo, uma pessoa que quer trabalhar numa empresa de tecnologia, ela precisa dos idiomas, precisa conhecer sobre a tecnologia, mas ela também precisa entender qual é o mercado que ela está atuando, né? Quem são os principais empregadores? Quem está demandando aquele serviço, né? Mostrar esse conhecimento faz com que a empresa veja que você já percorreu um caminho que ela não vai precisar investir, né? Então, com certeza você sai na frente em relação a isso. Outra questão é ampliação da sua rede de contatos, né? Veja o que o colega está trabalhando, onde ele está trabalhando, o que ele está desenvolvendo e, a partir daquilo, utilize daquele conhecimento para que você possa construir o seu próprio caminho também, né? Veja as dicas que foram dadas por ele, porque muitos obstáculos você não precisa passar, porque você já verificou como funciona por meio dos seus colegas, dos seus contatos. Então, eu acredito que é isso, se dedicar, sim, às competências duras, né, ao processo de conhecimento, de sempre se criar novas habilidades, mas também fortalecer os laços e também estar conectado com o que está acontecendo no local, no regional, além do internacional, que você tem que estar todo dia sendo informado. Boa! Pessoal que nos ouvem, anotem aí, ó, dicas valiosas do coordenador Anderson. Professor, e a gente comentou aqui que falar outros idiomas é, sem dúvida, quase que fundamental para essa profissão, né? Mas e se por acaso a pessoa ela ainda não tem outra língua que ela domina, vai começar a graduação e
teria como, assim, como o senhor enxerga essa possibilidade? Seria uma grande desvantagem se formar no curso e ainda não ter um segundo ou terceiro idioma? É o seguinte, Priscila, como eu disse, num processo seletivo, as pessoas vão estar buscando aquelas pessoas que atendem às necessidades. Por exemplo, às vezes você pode ter o inglês fluente, o inglês muito, muito bom mesmo, né? Um inglês que é invejável por outras pessoas. Mas você vai atuar em um ambiente onde a empresa faz uma negociação muito maior com empresas asiáticas ou com empresas russas ou mesmo de outros países do Ocidente, como por exemplo a Alemanha, né? Aqui na região de Blumenau temos muitas multinacionais alemãs e austríacas. É importante, a empresa vai procurar aquele diferencial, porque o inglês ele é fundamental para que você atue como um internacionalista, porque você precisa se comunicar e o inglês é a língua, vamos dizer assim, universal, mais prática, a língua comercial, certo? Mas eu não tenho inglês, eu não posso fazer o curso de Relações Internacionais? Claro que você pode, mas você tem que começar a correr atrás do lucro, não é nem correr atrás do prejuízo, tá? Ninguém corre atrás do prejuízo, tem que correr atrás do lucro agora. Inicia, faz um curso de inglês, paralelamente você tente buscar um outro idioma, né? Nós temos muitos cursos de plataformas que propiciam os módulos básicos de forma gratuita. Então, é muito importante que o profissional de relações internacionais ele possa se comunicar, seja em inglês, seja em russo ou mesmo em português. Você precisa se comunicar. E quanto mais ferramentas você tiver para poder se comunicar, maior serão as oportunidades. Perfeito, exato. Isso também vale para a maioria das profissões, na realidade, né? Professor, e para quem deseja seguir uma carreira mais acadêmica na área da pesquisa, que caminhos o senhor sugere, principalmente, né, por ser um docente, coordenador de curso, uma pessoa que seguiu por essa linha? Bom, Priscila, eu vou ficar muito feliz se os nossos acadêmicos, nossos estudantes, eles seguirem a carreira acadêmica, né? Porque hoje o mercado está precisando de professores da área de relações internacionais, né? E o professor de relações internacionais, o aluno, né? A pessoa que estuda relações internacionais, ela é uma pessoa que gosta de ler, é uma pessoa que gosta de estudar, que pode falar sobre economia, que pode falar sobre direito, ciências sociais. Então, com certeza, ela pode atuar não somente no curso de Relações Internacionais, mas nos cursos que têm a mesma aderência, né? Eu, por exemplo, também coordeno o curso de Comércio Exterior e de Gestão Portuária, e a gente demanda esse tipo de profissional. Mas a sua pergunta foi qual o caminho que ele tem que seguir, né? Então, primeiramente, é importante que ele tenha concluído a graduação de Relações Internacionais, ou seja, ele seja um bacharel em Relações Internacionais. Depois, ele pode optar em fazer uma pós-graduação lato sensu, que seria a pós-graduação de especialização, né? Então, nós temos diversas pós-graduações aqui na Uniaselv mesmo, né? Na área de comércio exterior, na área de ciências sociais. E também é importante que ele venha fazer uma pós-graduação stricto sensu, ou seja, para ser professor, para seguir a carreira acadêmica, é necessário que ele faça um mestrado. E esse mestrado é interessante que ele possa fazer um mestrado numa área análoga. Eu não fiz o meu mestrado em Relações Internacionais, nem o mestrado e nem o doutorado, mas eu fiz numa área de desenvolvimento regional e eu abordei uma temática de relações internacionais.
no mestrado, eu falei sobre a importância do processo do comércio exterior e da globalização no desenvolvimento de um território, e no meu doutorado eu trabalhei com regimes de mudanças climáticas e elevação do nível dos oceanos e o impacto que tem para o território. Ou seja, não foi na área de relações internacionais, mas foi sobre a temática de relações internacionais num curso análogo. Então, para se tornar um bom professor, é estudar constantemente e buscar cada vez mais a especialização naquela área que você pretende atuar como professor. Com certeza, e o conhecimento nunca é demais, né, gente? Independente da área que resolver seguir, é algo que ninguém nos tira, algo que eu costumo dizer, não tem como alguém furtar, roubar, a gente no máximo compartilha, né, o que eu acho muito bonito. Prof, e para quem ainda, né, tá acompanhando sobre essa área, essa profissão, costuma ter algum mito ou equívoco comum, popular, digamos assim, sobre o curso de Relações Internacionais, ou não tem muito disso, assim, por acaso? O senhor que lida ali com os docentes, com os alunos, existe algo que o pessoal acha que é de um jeito, mas não é? Na verdade, é até importante nós mencionarmos isso. Tem duas situações. A primeira é que quando você fala que faz relações internacionais, as pessoas respondem assim, nossa, que chique, e logo soltam, é comércio exterior? Então tem essa confusão, né? Uhum. Então é importante saber que o comércio exterior é uma das áreas das relações internacionais, né? Então você pode dizer para a pessoa, né? Não, relações internacionais, atuo em outras frentes também, na parte política, na parte de gestão, na parte do direito internacional, da economia. Então, é um curso multidisciplinar, não fica focado apenas no comércio exterior. Então, esse é a primeira confusão em relação ao curso. A segunda questão é que as pessoas tendem a achar que o curso de Relações Internacionais é para formar diplomatas. Ou seja, eu faço relações internacionais e depois eu posso atuar como um diplomata. E, na verdade, a diplomacia no Brasil é um cargo público, não é? Então, a pessoa ela precisa fazer um concurso público e talvez seja o concurso mais difícil que exista no país nesse momento, porque é um concurso de 2 etapas, com diferentes disciplinas que vão desde de direito internacional, história do Brasil, história mundial, línguas, né? Antigamente a gente tinha provas de francês, espanhol e inglês, agora é inglês e uma optativa, mas continua sendo uma prova muito difícil. Tem que ser um excelente escritor, você tem que ter, quem não gostar de ler, não gostar de escrever, não vai se dar bem nesse concurso público, né? Então é um dos mitos, né, que formou em relações internacionais se torna diplomata. Não. Mas, por outro lado, o curso de relações internacionais é o curso que melhor prepara um possível candidato para a prova do Itamaraty, né? Então, porque nós vemos muitas disciplinas que caem no concurso público, tá certo? Então, eu acho que são esses os 2 mitos e confusões que a gente encontra relacionado ao curso de Relações Internacionais. Sim, viu, gente? Agora ficou bem claro, não confundam mais, por favor. E para a gente, então, finalizar aqui o episódio 31 do podcast da Uniaselv, pode perguntar. Professor, vou pedir para o senhor dar um conselho, ou mais de um, para aquele aluno que está iniciando a graduação em Relações Internacionais e também um outro, ou mesmo, se for o caso, para quem ainda está em dúvida se ingressa nesse curso ou não. O que o senhor diria para esses alunos?
Primeiramente, eu vou falar, então, com aquele acadêmico que ingressou no curso de Relações Internacionais. Queria te desejar as boas-vindas, dizer para você que você é muito querido não só por esse coordenador, mas por todo o corpo docente. Nós estamos à disposição para atender cada um de vocês. E além dessas boas-vindas, eu gostaria de dizer que você aproveite o máximo as oportunidades que estão dentro do curso. Conversem com os professores de vocês, entendam por que cada disciplina está sendo ofertada naquele momento para você. Faça suas anotações, leia os livros recomendados pelos seus professores, busque todos os dias abrir o noticiário, conhecer o que está acontecendo no mundo naquele momento e não ter uma ideia formada sobre tudo o que você vê na mídia e também que as pessoas estão comentando. Crie um pensamento crítico. Tente se colocar nos dois lados da moeda, nas duas partes da mesa de negociação. Porque você fazendo isso, você vai entender como o outro pensa e aí você vai poder construir melhor os seus argumentos e trazer uma melhor proposta para um ganho melhor naquilo que você propor. Tá certo? Então, esse é o meu conselho para vocês. Aproveitem o curso. Busque entender por que cada disciplina está colocada naquele momento para vocês. Tá bem? E agora, para você que está em dúvida se vai entrar no curso de Relações Internacionais, né? Se caso eu compro uma bicicleta, eu digo para você que o curso de Relações Internacionais é um curso onde a única coisa que você jamais poderá dizer que se arrependeu é de que é um curso onde não se tem conteúdo, é um curso que não tem um conhecimento construído a cada semestre que você cursar, porque tudo está desenhado de uma maneira para que você possa chegar no final da sua graduação e entender que você pode atuar não somente em uma área específica, mas que você está preparado para entrar no mercado de trabalho e, caso você queira recomeçar ou agregar algum outro conhecimento, o curso de Relações Internacionais ele já cumpriu mais do que da metade do que você precisava para qualquer área, porque é um curso que te dá uma preparação muito grande, não só acadêmica, mas te dá uma preparação para a vida, como cidadão. Então, gosta de ler, gosta de estudar, gosta de conhecer novas pessoas, novas culturas, tem uma mente aberta para o mundo, o curso de Relações Internacionais é para você e nós vamos ter o prazer de te dar as boas-vindas e daqui a 3 anos e meio falar para você que você escolheu o caminho correto. Eu agradeço demais a você, Priscila, por essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o curso de Relações Internacionais e divulgar essa minha paixão. Imagina, professora, a gente que agradece a sua participação aqui no Pode Perguntar e, sem dúvida, é um aprendizado completo, consistente, porque nesses poucos minutos aqui, olha o tanto de coisas que a gente falou. Imagina na graduação, gente. Então, vale muito a pena. Coordenador Anderson, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. E se você ficou interessado no curso de Relações Internacionais, acesse o site da Uniaselv para ter mais informações ou então entre em contato com um dos mais de 1.300 polos que estão distribuídos em todas as regiões do Brasil. Siga a Uniaselv nas plataformas oficiais digitais, como as redes sociais, por exemplo, e tem acesso a diversos conteúdos exclusivos, dicas de estudo, de carreira, além de informações sobre
todos os outros cursos de graduação, pós-graduação, técnicos profissionalizantes. Bora que vai, gente! Com a técnica de David dos Santos, o Pode Perguntar fica por aqui. Eu sou a Priscila Araújo e a gente se encontra em um próximo episódio. Até lá! O sonho que se realiza, um tempo pra conhecer gente, uma fase gostosa da vida, os dias que marcam seus dias pra sempre. Construa sua própria história com a UniaSelv, dá pra realizar. Construa sua própria história com a UniaSelv. Com a UniaSelv, você chega lá. UniaSelv.